Douglas, a gente queria falar, vou pedir até para a gente colocar, por gentileza, ali dividir a tela, sobre essa jovem de 18 anos que conversou contigo agora há pouco. Ela está grávida de 8 meses. Ela e o marido dela passaram um sufoco, tá? Eles lutaram para sobreviver. A água foi subindo na casa dela muito rapidamente e o marido dela teve a ideia de esvaziar a geladeira, né, Douglas? Você vai me corrigindo aí se tiver alguma informação errada. E colocou essa jovem dentro da geladeira, saiu empurrando essa geladeira na inundação. Em um determinado momento, né, Douglas, ela caiu de dentro dessa geladeira, ela não sabe nadar, a barriga pesada, e foi uma luta aí para sobreviver, né, Douglas? Bruna, olha, eu conversei com esse casal agora há pouco, você imagina só, Bruna, você vê a sua casa enchendo de água e você não ter como se salvar. Veja bem, esse casal, já a gente vai exibir a entrevista que eu fiz com eles aqui no nosso TN, mas pensa bem você de casa. Você está na sua residência, de repente a casa onde você mora começa a encher. Começa a encher, você olha para o outro lado da rua, você vê que tem um vizinho seu acamado que mora naquela residência. O marido dessa grávida ainda nadou até o outro lado da rua, foi até a casa de um vizinho que é acamado, ele conseguiu salvar esse vizinho, pegou ele pelos braços, conseguiu colocar, Bruno e George, em cima da laje de uma residência. Quando ele voltou, ele viu que a casa dele já estava com muita água. Segundo esse rapaz, né, o marido dessa mulher grávida, a única coisa que ele viu na residência boiando foi a geladeira da casa deles. E ele não pensou duas vezes. O que ele fez? Olha só, ele pegou, o Bruna, colocou a companheira dele dentro da geladeira. Você imagina, colocou a mulher grávida dele dentro da geladeira e ele foi do lado de fora, nadando, grudado na geladeira, batendo as pernas aqui atrás e indo para poder seguir a correnteza. Só que chegou num determinado momento que essa grávida acabou caindo da geladeira porque a correnteza estava tão forte que a geladeira acabou virando com a grávida e tudo. E aí foi um momento de desespero, porque quando a geladeira virou, o marido dela também acabou sendo carregado pela correnteza. Ele foi nadando contra a correnteza e conseguiu chegar até a esposa dele, que está grávida. Conseguiu pegar ela, eles teriam agarrado num pedaço de madeira que eles encontraram no meio do caminho, e aí conseguiram nadar até uma outra laje, onde eles conseguiram se salvar. Agora, Bruna, imagina você que está grávida, por exemplo. Você imagina você ficar a madrugada toda em cima de uma laje, em cima de um telhado, com frio, com chuva, com a água subindo. Você imagina o desespero. Cerca de 7 horas depois, esse casal foi socorrido, foi resgatado por uma equipe que passava de barco e estava na região. Hoje pela manhã eu conversei com esse casal, eles vieram até a nossa equipe e a gente bateu um papo com eles para ouvir, porque nada melhor do que quem passou pela situação e sentiu na pele de ter quase morrido, podemos dizer assim, porque essas foram as palavras desse casal. Eles pensaram que eles fossem morrer, porque eles viram a casa, o nível da água subindo a cada segundo, e eles não sabiam para onde ir. Vamos acompanhar agora a entrevista que eu fiz com eles, agora há pouco, há cerca de meia hora. Sacode no TN para a gente ver. Gente, a história da Elivanda e do Julian é uma história surpreendente. O Julian teve a ideia de colocar a esposa dele dentro de uma geladeira que já estava boiando dentro da casa, já tomada pela água. Foi a solução que você viu, Julian, para poder tentar sair daquela situação? Era a única solução que tinha. Nada mais boiava dentro de casa, tudo afundando.
E a gente ia afundar também, com certeza, se não fosse a geladeira. E o que passou na sua cabeça quando ele falou, entra na geladeira? Eu achei que a ideia ia dar errado. Eu com medo de entrar, eu falei, amor, não vai dar certo, a gente vai morrer. Ele falou assim, vai dar certo sim, confia em mim, e me colocou dentro da geladeira. E a gente foi e deu tudo certo, graças a Deus. Agora, tem um detalhe, tá? Tem um outro detalhe. Antes do Julián ter colocado a esposa dele dentro da geladeira para tentar se salvar, ele deixou ela em casa, sozinha, e saiu da residência para salvar um vizinho. Um vizinho meu que morava do outro lado da rua, ele é acamado. Eu cheguei na casa dele, ele já estava voltando água pela boca e pelo nariz. O outro vizinho amigo meu desceu pelo terceiro andar no telhado da casa, a gente colocou ele na laje e eu retornei para casa para colocar ela dentro da geladeira e descer de rio abaixo. Eu só sabia chorar, tinha hora que ela virava para trás com o peso da porta, né? E eu com medo da geladeira virar, e a água muito forte, entrou água dentro dela e ela virou. E eu tive que nadar até a laje onde a gente ficou. Ficaram quantas horas em cima da... 5, 6 horas na laje. Sem comer? Sem comer e com frio, molhado. Sem água. E você grávida nessa situação? Fiquei com muita fome, muita sede, só pedi a Deus para mandar alguém para buscar nós, que eu estava com muita sede, não tinha nada para a gente beber, água, nada para comer. E até que Deus mandou, né? Alguém para ajudar nós e conseguimos sair. Eu consegui comer um pãozinho com leite na escola que abrigou nós, que foi o Monsenhor. E nesse momento você só pensava na... Maria Cecília. Maria Cecília, como é que tá a Maria Cecília? Como é que você tá? Está bem, graças a Deus. Eu só sabia orar, né, para pedir para proteger a minha filha, não deixar acontecer nada com ela. E graças a Deus nós estamos bem.